Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, onde os ministros, como acontece todas as quartas e quintas-feiras, se dirigem aos respectivos lugares. Também, claro, representante do Ministério Público Federal, presença obrigatória nas sessões plenárias do Supremo, a Procuradora-Geral da República também já se dirigindo ao respectivo lugar. No plenário do Supremo Tribunal Federal. Dentro de instantes, portanto, teremos o início dos julgamentos previstos para a tarde de hoje. A todos, podemos nos assentar, por favor. E que vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Declaro aberta essa sessão plenária ordinária do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 36ª sessão extraordinária, realizada em 19 de outubro de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausentes justificadamente os ministros Dias Toffoli e Celso de Mello. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário iniciou julgamentos de 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação a ser feita na ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, senhora Procuradora-Geral, senhores advogados, informo a todos que estão presentes neste plenário graduandos das seguintes instituições de ensino: Faculdade Sudoeste Paulista de Avaré, Instituto de Direito Público São Paulo, Universidade de Rio Verde, Goiás e Universidade Positivo de Curitiba. Sintam-se todos muito agradecidos por nós, pela presença. Nós nos sentimos muito honrados com todos aqui. Esperamos que a sessão seja proveitosa para todos. Muito obrigada pela presença. Para a continuidade de julgamento, apregou a ação direta de inconstitucionalidade 5.543, procedente do Distrito Federal e relatada pelo ministro Edson Fachin, sendo dela autora o Partido Socialista Brasileiro, PSB, diversos amici curiae. Na sessão da última quinta-feira, após o voto do ministro Edson Fachin, julgando procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, o julgamento foi suspenso. Tem a palavra, portanto, agora o senhor ministro Alexandre de Moraes para voto. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, ministra Rosa, ministros, doutora Raquel, os advogados presentes. Presidente, eu vou fazer um rápido resumo, um relatório, em virtude de ter ficado da semana anterior. Como Vossa Excelência disse, trata-se da ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro, no qual questiona a constitucionalidade do inciso 4º do artigo 64 da Portaria 158/2016 do Ministério da Saúde e da linha D do inciso 30 do artigo 25 da Resolução da Diretoria Colegiada 34/2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que prescrevem, e aí esse é o objeto principal da ação, que prescrevem a inaptidão temporária para os indivíduos de sexo masculino que tiverem relações sexuais com outros indivíduos do sexo masculino para realizarem doação sanguínea nos 12 meses subsequentes a tal prática. Em resumo, na verdade, coloca um prazo de 12 meses para indivíduos do sexo masculino que tenham relações com outros indivíduos do sexo masculino, não poderiam doar durante esses 12 meses, um lapso temporal. A Anvisa, ouvida tanto a Anvisa quanto o Ministério da Saúde, informaram que os dispositivos questionados não possuem nenhum conteúdo discriminatório, até porque regulamentam toda a questão da política nacional de coleta e transfusão de sangue. Esse é um dos dispositivos, dizendo, inclusive, o Ministério da Saúde
que ambos os dispositivos, o artigo 64, inciso 4º, da Portaria 158 e o artigo 25, 30D da Anvisa, encontram-se, diz aqui, entre aspas, encontram-se calcada nas melhores literaturas, dados epistemológicos, normativos, experiências nacionais e internacionais acerca do tema. Como Vossa Excelência disse, foram admitidos diversos amici curi. A Advocacia Geral da União manifestou-se pela improcedência do pedido. O Procurador-Geral da República apresentou parecer pelo deferimento primeiro da medida cautelar, sustentando depois a inconstitucionalidade das normas impugnadas. É o relatório, senhor presidente. Eu quero, inicialmente, faço questão de destacar aqui o brilhantismo do voto de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, que após, e fez em vários capítulos, que após salientar a dignidade da pessoa humana como fundamento, um presente obrigatório e sempre um norte futuro, disse Sua Excelência, e realizar detalhada análise dos direitos da personalidade à luz da dignidade da pessoa humana e da Constituição da República, em face do direito civil matizado pela constitucionalização prospectiva, reiterou Sua Excelência, o que várias vezes foi proclamado já por esta Corte, em relação ao direito fundamental à igualdade, independentemente do gênero ou da orientação sexual. E votou, como Vossa Excelência já disse, pela procedência da presente ação, declarando a inconstitucionalidade de ambos os dispositivos, com base nos artigos 1º, inciso 3º, o princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 3º, 1, construção da sociedade livre e solidária, inciso 3º, 4, promoção do bem de todos sem preconceitos de sexo e quaisquer outras formas de discriminação, e o artigo 5º, caput, princípio da igualdade. Também gostaria aqui de iniciar com que Sua Excelência até havia dito sobre o conhecimento da ação. Inicialmente, Sua Excelência também entendeu que ambos os atos constituem atos normativos federais que se revestem de conteúdo regulatório dotado de abstração, generalidade, impessoalidade, possuindo alta densidade normativa e não se caracterizando como simples atos regulamentares. E, consequentemente, concluiu que está adequado o instrumento utilizado para a aferição de sua constitucionalidade. Em que pese, eu passo essa questão, eu concordo com Sua Excelência, em que pese, é importante salientar que o autor da presente ação direta de inconstitucionalidade, num primeiro momento, ignorou um paradigma importante, que é o artigo 194, parágrafo 4º da Constituição Federal, que expressamente estabelece que a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. E também o autor da presente ação, o que facilitaria muito, e ao final do voto explicarei por quê, o autor da presente ação também acabou deixando de impugnar, ignorou a impugnação, inclusive com a possibilidade de uma interpretação conforme da legislação que regulamenta o artigo 199, parágrafo 4º, regulamenta essa questão da coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, especialmente os artigos 3º, incisos 1 e 2, artigo 14, 6º e 7º e 16, inciso 4º, todos da Lei 10.205, de 21 de março de 2001, que, num primeiro momento, fazem essa regulamentação do que, nesse ponto que nos interessa, é o denominado Política Nacional de Coleta e Transfusão de Sangue.
estabelece, inclusive, e apesar de rápido, acho importante a breve leitura, porque isso é fundamental para o meu voto, a própria lei diz, e vai fixando quais são os requisitos para essa transfusão, para essa coleta e transfusão, são atividades hemoterápicas para os fins dessa lei, as normas referentes ao exercício das especialidades previstas em normas técnicas, o que sustenta a Anvisa, ou regulamentos do Ministério da Saúde, o que regulamenta também a portaria, além da proteção, e aqui nesse primeiro ponto do artigo 3º da Lei 10.205, que é exatamente, ao meu ver, o que deveria ter sido o primeiro ponto dentro do objeto impugnado, a ser impugnado a partir de uma interpretação conforme, mas aqui traz o trinômio que baseia toda a política nacional de coleta e transfusão de sangue do Brasil, desde 2001, com base no artigo 199, parágrafo 4º. Proteção específica do doador, do receptor e dos profissionais envolvidos. Então, a Constituição, ao delegar ao legislador, assim, isso, na verdade, são normas internacionais que se repetem, ao delegar ao legislador estabelecer os pilares protetivos e principais da política nacional de coleta e transfusão de sangues e derivados, coloca exatamente a necessidade tríplice, esse trinômio de proteção específica ao doador, ao receptor e aos profissionais envolvidos. E a partir daí, o inciso 1º fala da necessidade que há de captação, triagem laboratorial, sorológica, imunológica, demais exames laboratoriais do doador e do receptor, coleta, identificação, processamento, estocagem, distribuição, orientação, transfusão, etc. No artigo 14 da mesma lei, volta a questão, no inciso 6º, da proteção da saúde do doador e do receptador, mediante informação ao candidato à doação sobre os procedimentos a que será submetido, os cuidados que deverá tomar e as possíveis reações adversas decorrentes da doação, bem como qualquer anomalia. E no inciso 7º, a obrigatoriedade de responsabilidade, supervisão e assistência médica na triagem dos doadores. E, mais para frente, no inciso 16, inciso 4º, diz que, dentro desse contexto, a política nacional de sangue, componentes e hemoderivados estará a cargo da Sinazam, e um dos incisos, o 4º, diz que deve haver uma integração dos órgãos de vigilância sanitária e epidemiológica e laboratórios oficiais para assegurar a qualidade do sangue, componentes e hemoderivados e dos respectivos insumos. Por que, senhor presidente, relator, ministro, porque acho importante trazer a lei que regulamentou a específica previsão constitucional sobre isso no artigo 199, parágrafo 4º. Porque a partir da lei que já trouxe esse trinômio de proteção específica a doador, receptor, profissionais envolvidos, trouxe a necessidade de captação de exames, trouxe a necessidade de identificação, qualificação, verificação, sigilo, que acabei não lendo, de responsabilização de quem capta o sangue e depois faz a transfusão, ou seja, a própria lei já trouxe os requisitos. Os dois atos impugnados, eu diria, eles não são nem infralegais ainda,
porque depois da lei, com base no artigo 26 da referida lei, né, da 10.205, de 21 de março de 2001, ainda foi editado um decreto, o decreto 3.990, de 30 de outubro de 2001, que igualmente, assim como a lei, não foi impugnado ou solicitado de alguma forma uma interpretação conforme pelo autor da referida ação direta em constitucionalidade, e esse decreto dispõe especificamente, mais profundamente, sobre a coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação do sangue, seus componentes e derivados, e estabelece o ordenamento institucional indispensável à execução. Repete, como é um pouco tradição no Brasil, o regulamento, ao invés de regulamentar mesmo, o decreto acaba repetindo, às vezes, textos da lei, mas reitera de forma mais específica essa tríplice proteção necessária do Sistema Nacional de Sangue, de transfusão, de coleta e transfusão de sangue, componentes e derivados, destinados aos doadores, receptores e agentes do sistema. Eu quero sempre deixar bem claro, porque isso é muito importante na sequência, são 3 os envolvidos. Os doadores, os receptores, mas também os profissionais e agentes do sistema, que vêm cada vez mais sofrendo inúmeras ações quando, eventualmente, há uma transfusão e, na transfusão, a pessoa pega alguma infecção, contrai alguma doença, eles estão sendo responsabilizados, e por isso é que o sistema de coleta e transfusão de sangue se baseia nessa tríplice proteção do doador, do receptor, e o decreto vai e coloca mais questões, coloca que o doador e o receptor serão informados dos procedimentos, de quais são suas obrigatoriedades, a supervisão médica, a informação sobre a origem e procedência do sangue, a avaliação do seu estado, e aqui também é outra questão que, ao meu ver, deveria ter sido, para que nós pudéssemos ter um contexto maior de análise, para o inciso 7º do artigo 2º do referido decreto, a obrigatoriedade de responsabilização, triagem de doadores para avaliação do estado de saúde do doador, da coleta, e assim por diante. E o decreto coloca as finalidades. Não só, especialmente artigos 5º, 6º e 7º, garantir à população a oferta de sangue e hemocomponentes com qualidade, assegurando a assistência hemoterápica, e exigir o cumprimento das normas técnicas pelos órgãos executores das ações de hemoterapia por meio das ações de vigilância sanitária. Então, dessa maneira, com base no parágrafo 4º do artigo 199 da Constituição, foi editada a Lei 10.205, foi regulamentada a lei pelo Decreto 3.990, e a partir disso se estabeleceu, como eu disse, a política nacional no plano normativo institucional sobre coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação do sangue, seus componentes e derivados, bem como a ordenação institucional indispensável à execução adequada dessas atividades, fundada no conjunto de ações referentes, e isso também muito importante, para basear o poder normativo aqui, terciário até, do Ministério e da agência, conjunto de ações referentes ao exercício das especialidades previstas em normas técnicas ou regulamentos do Ministério da Saúde, além da proteção específica, e volta de novo
ao anunciar a política nacional no plano institucional, além da proteção específica ao doador, receptor e profissionais da área de saúde. Somente a partir disso, e na verdade isso é de 2001, e é importante também esse fato, vai havendo uma adaptação do Ministério da Saúde e da Anvisa a partir dos estudos internacionais. A lei e o decreto são de 2001. Vai havendo essa adaptação, a portaria do Ministério da Saúde é de 2016, já revogando outras portarias anteriores. Exatamente a partir de estudos técnicos. E a resolução da Anvisa, da mesma forma, a partir de estudos técnicos, é de 2014. E essas sim, são diretamente impugnadas. Essas estabelecem as exigências cujo substrato normativo, como disse, geral, não só a Lei 10.205, mas também o Decreto 3.990. Para ser absolutamente aqui claro, se fosse analisar de uma forma extremamente purista, essa ação direta de inconstitucionalidade, ela está impugnando o terceiro escalão. Ela não está impugnando nem a lei, e a partir da lei, a interpretação conforme seja possível, não está impugnando nem um decreto, e está lá embaixo, impugnando as duas normas, portaria e a resolução. Mas, aqui, em virtude da não só importância do tema, mas pela possibilidade, a meu ver, e vou desenvolver isso no meu voto, de conseguir, a partir de outros dispositivos do que foi impugnado, e acabam, às vezes, repetindo um pouco o decreto e a lei, a partir disso entendo que é possível dar uma solução, ao meu ver, uma solução bem constitucional e razoável à questão. Apesar de, repito, estarmos aqui analisando uma ação direta de terceiro escalão, mas com um assunto importantíssimo e, como disse, e digo isso aqui porque adiantei ao relator quando entrávamos, como disse, há possibilidade, como bem destacou o ilustre relator, a possibilidade de determinados pontos que são desdobramentos de outros do decreto e da própria lei, mas a possibilidade de verificar aqui atos que encerram, como diria Kelsen, um dever ser, acabam veiculando manifestações que subordinam a vontade dos não só doadores, receptores, mas também dos agentes da saúde, dos agentes que atuam com isso. Então, para fins, apesar dessa ausência, para fins de conhecimento, eu acompanho o relator, conheço da ação, entendo que há possibilidade desse salvamento como ato normativo. Cito aqui casos um pouco semelhantes, não tanto, onde se impugnava o segundo, diríamos assim, o segundo escalão, não o terceiro escalão, a ADI 1352, de relatoria do ministro Celso de Mello, a ADI 1553, de relatoria do ministro Marco Aurélio, também a ADI 1969, também de relatoria do ministro Marco Aurélio. Então, a possibilidade dessa análise. E a importância de destacar a inexistência de impugnação, mesmo que fosse de alguns pontos específicos da lei ou do decreto, aqui tem por finalidade, por minha finalidade, salientar que essas omissões podem eventual e diferentemente do que possa parecer em uma primeira leitura da peça inicial, exatamente por não tratar da lei e do decreto, de que
a conclusão, e pode levar à conclusão errônea, de que tanto a portaria 158 de 2016 do Ministério da Saúde, quanto a resolução 34 de 2014 da Anvisa, seriam atos normativos primários, não são atos normativos primários, mas têm um caráter denso, mas pior, poderiam levar, por falta dessa análise conjunta, na petição inicial, que foram atos editados com a finalidade específica de estabelecimento de critérios discriminatórios aos homossexuais masculinos que queiram doar sangue. Eu faço essa ressalva porque, se houvesse o acompanhamento desde 2001 da lei, do decreto e de todas as regulamentações terciárias até 2014 e 2016, seria facilmente verificável que é o inverso. Foi se progredindo, nós podemos concordar ou não com a progressão, mas foi se progredindo, foi se limitando as restrições a partir de estudos técnicos, inclusive o mais recente, 2016, que fundamentou o do Ministério da Saúde. Então, eu faço questão aqui de deixar consignado que não é disso, realmente é que se trata, ou que se tratou de uma finalidade discriminatória, específica em relação a homossexuais masculinos que queiram doar sangue. E Sua Excelência, o relator, bem colocou isso num momento em seu voto, que aparentemente também, Vossa Excelência me corrija se eu estiver errado, mas Vossa Excelência colocou que aparentemente também não havia uma intenção de discriminar, uma intenção discriminatória, poderia, como Vossa Excelência entendeu, discriminar, ser discriminatória, mas que não seria essa a intenção. E verificando, como eu disse, todo o histórico da lei, decreto e resoluções, se verifica bem isso. Então, como eu disse, a meu ver, não se trata dessa ideia. A lei, a resolução, a portaria, elas quiseram discriminar, até porque elas são muito mais amplas do que se colocou, seja na petição inicial, seja nos vários amici curiae que aqui falaram. Porque, em que pese os textos impugnados pelo autor da ação sejam somente relacionados à questão de orientação sexual, o autor coloca que seriam relacionados somente à questão de orientação sexual, os dispositivos normativos de ambas as normas estabelecem uma série de limitações fixadas a partir de estudos técnicos e científicos, tais como pessoas... E para demonstrar que não foram normas editadas em relação à orientação sexual. Uma série de limitações fixadas a partir de estudos técnicos e científicos, tais como pessoas que tenham feito sexo, diz a lei, em troca de dinheiro ou de drogas, independentemente da orientação sexual, pessoas que estiverem detidas por mais de 24 horas em instituição carcerária ou policial, pessoas que sejam parceiros sexuais de hemodializados e de pacientes com história de transfusão sanguínea, pessoas, independentemente da orientação sexual, que tenham feito sexo com um ou mais parceiros ocasionais ou desconhecidos, sem uso de preservativo, pessoas que tenham tido contato com o vírus da hepatite B ou C, o Trypanosoma cruzi, o causador da doença de Chagas, pessoas, e até estica um pouco aqui, pessoas que utilizam piercing, ou existência de tatuagens, quando não seja possível nos exames clínicos ou no atendimento médico, analisar as condições de avaliação quanto à segurança dessas
atitudes, né, de ter colocado um piercing, uma tatuagem, entre outros critérios. Há inclusive um lapso temporal de pessoas que tenham pulado de paraquedas. Regulamentam. Quem pulou de paraquedas tem que ficar 48 horas, não pode doar sangue. Não faço a mínima ideia, porque, obviamente, mas são todos, obviamente, aqui, são todas questões baseadas em estudos técnicos nacionais e estrangeiros. Não é uma lei, não é lei, não são portarias, uma portaria, uma resolução desarrazoada, discriminatória, que pretendeu uma discriminação. Pretendeu regulamentar com o que ela tinha de conhecimento técnico e científico. Até porque, assim como os demais critérios, esses que eu citei, a pessoa também, a pessoa que está fazendo tratamento para câncer, por exemplo, mas assim como os demais critérios, aqueles relacionados, segundo a petição inicial, a orientação sexual, foram adotados a partir de estudos técnicos e científicos, inclusive comparativos com outros países. E o Brasil foi avançando à medida que outros países foram avançando. Como, por exemplo, e cito alguns, nos Estados Unidos, até 1977, não permitia, nessa hipótese que nós estamos tratando, a doação de sangue. A partir de 1977, passou a permitir, como aptos a doarem sangue indivíduos do sexo masculino que tiverem relações sexuais com outros indivíduos do sexo masculino ou parceiras sexuais desses, assim como o Brasil agora regulamenta, após o mesmo período do Brasil, 12 meses após a prática sexual de risco. Até 77, como eu disse, era absoluta. Ou ainda, o Reino Unido, Argentina, Austrália e Suécia, cujo prazo, nessa hipótese, é o mesmo prazo brasileiro, ou seja, 12 meses. No Canadá e na Nova Zelândia, o prazo é de 5 anos. E na Alemanha, Suíça e Holanda, a inaptidão é definitiva. Argentina. Porque também fiz questão de citar o direito comparado, para demonstrar que houve, como anualmente há, uma análise por parte dos especialistas de saúde para tentar adequação, para cumprir não só a lei como a Constituição, mas mais do que isso, para tentar garantir a qualidade do sangue, da transfusão, da coleta e da transfusão de sangue que será realizado. Não se trata, portanto, a meu ver, a priori, não se trata de um ato arbitrário, discriminatório e direcionado tão somente à orientação sexual das pessoas, como foi reiteradamente aqui dito da tribuna por vários amicicuri, mas sim de um conjunto de medidas baseadas naquele trinômio que me referi anteriormente, que rege a política nacional de coleta e transfusão de sangue no Brasil, a partir, não vou me tornar repetitivo, mas a partir do artigo 199, parágrafo 4º, e toda aquela legislação que não foi impugnada. Com base nessas considerações, com base nesse comparativo com os demais países, com base na demonstração que desde 2001 até 2014, com esses atos terciários, e 2016, no caso do Ministério da Saúde, houve uma evolução. Acho importante, e o importante aqui é para o raciocínio geral, verificar que a ideia não foi e não é de forma alguma a discriminação que é inaceitável
e esse tribunal, por várias vezes, já reiterou, a discriminação por orientação sexual. Então, a necessidade, e aqui entra uma outra questão importantíssima, a necessidade de se saber se realmente, não sendo, ao meu ver, a finalidade discriminatória, se houve desrespeito ao princípio da igualdade, que também foi citado, inclusive por Sua Excelência, ministro relator, ao se exigir o prazo de 12 meses de abstinência sexual, de relações de homem homossexual com outro homem. Vejam, não, aqui a norma não engloba a questão das mulheres. E a Constituição de 88, como todos sabemos, adotou, dentro da questão do princípio da igualdade, a igualdade de aptidão, a igualdade de possibilidades, a igualdade e a necessidade de todos os cidadãos terem o direito de tratamento idêntico pela lei, em consonância com os critérios, obviamente, albergados pelo ordenamento jurídico. O que se veda, e essa Corte várias vezes já reiterou, o que se veda são diferenciações arbitrárias, discriminações absurdas, pois o tratamento, em determinadas hipóteses, desigual, de casos desiguais, como já dizia Rui, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de justiça, pois o que realmente o princípio da igualdade protege são certas finalidades. Somente se tendo por lesado o princípio constitucional da igualdade, quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. E é isso que se trata, a análise principal aqui dessa diferenciação. Se a desigualdade desses atos normativos realmente produziram tratamentos não razoáveis, arbitrários, tratamentos específicos tratamentos não razoáveis específicos sem uma finalidade constitucional, ou seja, uma finalidade arbitrária, uma finalidade não razoável. E para que as diferenciações normativas possam ser consideradas não discriminatórias, torna-se indispensável que exista uma justificativa objetiva e razoável, de acordo com critérios e juízos valorativos, genericamente e, no caso, tecnicamente, no caso específico, aceitos, cuja exigência deve aplicar-se em relação à finalidade e efeitos da medida considerada, devendo estar presente, por isso, uma razoável relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade perseguida, sempre em conformidade com os direitos e garantias constitucionalmente protegidos, que foram citados com maestria pelo ilustre ministro relator. Os tratamentos normativos diferenciados somente serão compatíveis quando verificada a existência realmente de uma finalidade razoável, proporcional ao fim visado. Nesse sentido, e aí a ótica de como se lê a portaria e a resolução, por isso a necessidade da comparação com a lei e com o decreto, nesse sentido, eu concordo plenamente quando o ilustre ministro relator diz que é necessário salientar se o elemento discriminador, o discrimine, é a orientação, tão somente a orientação sexual, ou se são, ou no caso específico impugnado, ou se é conduta de risco. Obviamente, se for tão somente a orientação sexual, nós teremos aqui uma discriminação absurda, uma discriminação inconstitucional. Se for algo a partir de uma conduta de risco, como tantas outras que
são dispostas na resolução e na portaria, aí nós temos que analisar se há proporcionalidade no tratamento dessa conduta de risco. É, portanto, absolutamente essencial realizar a análise para saber se algumas condutas de risco estão mais presentes ou não em algumas orientações sexuais. São coisas diversas. Coisas diversas. O elemento discriminador, se é orientação sexual ou qualquer outra escolha pessoal, ou o elemento discriminador buscando a finalidade constitucional ser uma conduta de risco que decorre de alguma orientação ou alguma escolha que a pessoa fez. São questões, a meu ver, diversas. Se essas condutas, ou essa específica conduta de risco, está mais presente em algumas orientações sexuais e, consequentemente, se na presente hipótese existiria ou não a finalidade razoavelmente proporcional ao fim visado, que permita um tratamento diferenciado. Ou seja, entendo, assim como fez brilhantemente o ministro relator, mas entendo necessário separar fatos técnicos de preconceitos. E análise técnica e estatística de discursos mais genéricos. Isso é possível fazer. O boletim epidemiológico de AIDS 2016, o último editado no Brasil, vem apontando um crescimento na detecção do vírus da AIDS em homens e uma diminuição em mulheres nos últimos 10 anos. Isso é um fato concreto. Em 2006, a taxa de detecção em homens era de 24,1 casos por 100 mil habitantes, tendo passado, em 10 anos, de 24,1 por 100 mil para 27,9 por 100 mil habitantes. Ou seja, como entende o Ministério da Saúde, todos nós, obviamente, um significativo aumento de quase 16%, 15,9%. Enquanto nas mulheres houve uma redução de 19,6%, ou seja, de 15,8 casos em 100 mil habitantes em 2006 para 12,7 em 2016. O mesmo boletim epidemiológico salienta ainda que a taxa de detecção da AIDS também cresceu proporcionalmente na diferença, cresceu entre homens e mulheres de 2003 para 2008. Em 2003 eram 15 homens para 10 mulheres, perdão. Entre 2003 e 2008, eram 15 homens, para cada 15 homens, 10 mulheres. Passando, em 2015, para 21 homens e mantendo o mesmo número de 10 mulheres. Um dos mais respeitados infectologistas do Brasil, atualmente é secretário de Saúde do Estado de São Paulo, professor Dr. Davi Wippe, e que eu tive a possibilidade, inclusive, de consultar pessoalmente nesse fim de semana para analisar melhor o caso, aponta e entregou o estudo, aponta no estudo detalhado, e esse é outro fato, aponta um estudo detalhado, aspas, que a relação anal passiva, quando praticada sem preservativo, é a que mais apresenta risco, na proporção de uma transmissão
a cada 72 ações sexuais. Em seguida vem a relação anal ativa, com uma transmissão a cada 900 ações sexuais. Já a relação pênis-vaginal apresenta risco de uma transmissão a cada 2.500 ações sexuais, enquanto que na relação pênis-vagina ativa, o índice é a metade disso. E termina esse estudo do professor Davi Wippe, na relação pênis-oral, seja ativa ou passiva, o risco é de 0 a 4 transmissões por 10.000 ações. Ou seja, é fato, além do boletim epidemiológico, que mostra o aumento do número de AIDS entre os homens. Um outro fato é que a relação anal passiva é a que apresenta o maior risco de transmissão, sem, obviamente, salientei e saliento novamente, quando praticado sem preservativo, apresenta o maior risco de transmissão, a proporção de 1 para 72 vezes, enquanto, como eu disse, a pênis-vagina, 1 para 2.500. Isso é outro fato a ser analisado junto com esse crescimento na última década, a diminuição de quase 20% dos casos de AIDS nas mulheres e o aumento de 15,9% no caso de homens. Esses dados, e aqui um terceiro fato que me parece muito importante, esses dados são completados segundo uma respeitável pesquisa publicada também recentemente, em 2015, pelo grupo da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, a partir da análise do Hemocentro de Ribeirão Preto, cidade no estado de São Paulo, entre, como se denomina medicamente, cientificamente, HSHS, sigla que representa homens que fazem sexo com homens. Nesse caso, esse estudo demonstrou que houve um número 450 vezes superior aos demais doadores de sangue na detecção do vírus HIV. Ou seja, na análise do Hemocentro de Ribeirão Preto, essa análise, verificando após as doações, é que houve um número 450 vezes superior aos demais doadores de sangue, HSHS, homens que fazem sexo com homens, na detecção do vírus HIV, em relação aos demais. Ou seja, continua o estudo, 15,4% dos homens, HSHS, homens que fazem sexo com homens, que doaram sangue, nessa pesquisa no Hemocentro de Ribeirão Preto, 15,4% possuíam o vírus HIV. E o mais chocante na pesquisa, que fez com que surgisse, e essa é uma grande necessidade, uma propaganda, retornar à propaganda, é que 45,8% deles não tinham ciência, só tiveram ciência no momento em que foram doar o sangue. Enquanto nos demais doadores de sangue, o índice é inferior a 0,03%. Então, aqui um outro fato que mostra uma diferenciação exatamente do que é tratado aqui na presente ação. Os homens que fazem sexo com homens, HSHS, 15,4% que doaram sangue e apresentaram o vírus HIV. Enquanto os demais doadores, o índice, como eu disse, inferior a 0,03. É importante que se diga, a pesquisa, ela não coloca isso de forma científica, porque não existe a resposta quando é indagado, mas é importante que se traga aqui a experiência
diferença existente em Secretarias de Saúde, Ministério da Saúde, que essa grande diferença também é porque inúmeros homens, e eu estou usando exatamente a terminologia técnica, HS, homens que fazem sexo com homens, inúmeros homens que fazem sexo com homens, eles procuram o centro de saúde, na verdade, para doar o sangue e para fazer o exame gratuitamente quando tem uma dúvida. Então, há essa diferenciação quando o homossexual masculino, ele às vezes fica com dúvida se está ou não contaminado, ao invés, e às vezes não tem condições econômicas de pagar o exame, não tem plano de saúde, procura, vai doar sangue, quando tira sangue se descobre. Isso é muito usual, é citado. Na pesquisa não se coloca os números, os percentuais, porque as pessoas, obviamente, falam isso, vamos dizer, em off, porque seria uma forma até de fraudar o próprio exame de sangue. Mas, por isso, essa diferença também atinge esses patamares. Mas são 3 fatos que coloquei, 3 fatos estatísticos, o crescimento do número da detecção de vírus da AIDS nos homens em relação às mulheres nesses últimos 10 anos. O maior risco, e um risco bem maior proporcionalmente, como citei no caso das relações anais passiva ou ativa. E a questão do Hemocentro de Ribeirão Preto, a diferença de 15,4% da presença do vírus da AIDS nos homens que fazem sexo com homens e 0,3% nos demais. Em virtude desses fatos, diversamente do apontado na petição inicial, o artigo 64, inciso 4º, e o artigo 25, inciso 30, letra D, quando fizeram essa previsão, eles não pretenderam, ao meu ver, e ao ver dos estudos progressivos que vêm ocorrendo, inclusive como já citado no restante do mundo, não pretenderam discriminar a orientação sexual dos homens que fazem sexo com homens, mas sim, a partir de critérios absolutamente técnicos, o que pretenderam foi evitar maiores riscos de contaminação aos receptores do sangue doado, que também, e por isso salientei várias vezes aqui o trinômio doador, receptor e o profissional da área, que também os receptores do sangue doado têm efetivo direito à proteção, à sua saúde, à sua dignidade humana, pois as estatísticas, algumas já ditas, as estatísticas produzidas a partir da ciência médica comprovam, conforme detalhado acima, ser conduta de risco, com maior risco de transmissão do vírus HIV, a relação anal, homens que fazem sexo com homens. Independentemente essa conclusão da sua orientação sexual. Tanto que, volto a dizer, não existe qualquer restrição à questão do homossexualismo feminino. Não se tratou aqui da questão discriminatória, mas sim de estudos que guardam relação com dados concretos e guardam relação também com estudos mundiais e o direito comparado, como já é dito. E volto a insistir que as restrições baseadas em estudos, tanto da portaria 158 do Ministério da Saúde, quanto da resolução RDC número 34, não se trata de restrições só a essa hipótese. Além daquelas inúmeras hipóteses já citadas, também, por exemplo, hepatite, que eu já citei, hepatite B
Ou C, Ministro Alexandre, Vossa Excelência entende, então, que a política pública, em termos de zelo da saúde, é uma política pública razoável? Ao menos razoável. Ao menos razoável, o ao menos eu vou chegar daqui a pouquinho. Mas entendo e digo mais. E por isso... Eu não tenho a menor dúvida de que o requerente jamais será alvo de uma transfusão de sangue, porque é uma pessoa jurídica de direito privado. E digo a questão de ser razoável, e por isso fiz questão de citar, até sendo chato, mas citar a omissão que foi feita da lei, do decreto, porque se a lei, se o decreto e se as resoluções ano a ano fossem trazidas à corte por quem ingressou com a ação, ficaria claro que o critério pode até ser errado, mas não é discriminatório. Não se pretendeu discriminar pela orientação sexual. O critério foi fundamentado com dados, com fatos, foi melhorando a partir que no resto do mundo também, e segue critérios mais flexíveis que vários países europeus. Da forma como isso foi colocado à corte, foi colocado que Ministério da Saúde e Anvisa vieram com dois atos discriminatórios pela orientação sexual. Não foi isso. Não foi isso. Ao meu ver, e os dados e fatos estatísticos. Inclusive, apoiados na Resolução 5 de 2008 do Conselho Europeu de Saúde, ao declarar que os serviços de hemoterapia são, em última análise, os responsáveis pela qualidade e pela segurança do sangue e de seus componentes coletados. Em especial, os serviços de hemoterapia devem responsabilizar-se pela aceitação ou recusa de doadores, e aqui importante, repito, resolução do Conselho Europeu, responsabilizar-se pela aceitação ou recusa de doadores com base na avaliação de risco, baseado em dados epidemiológicos atualizados. Por isso que são recentes, do Ministério da Saúde, de 2016, baseado em dados epidemiológicos atualizados, tendo em mente, volta aquele trinômio que eu insisto, o direito do receptor à proteção de sua saúde e a consequente obrigação de minimizar o risco de transmissão de doenças infecciosas. Esses direitos, diz o Conselho Europeu, na Resolução 5, esses direitos e obrigações sobrepõem-se a quaisquer outras considerações, inclusive a vontade individual de doar sangue. E isso se refere a todos aqueles que não podem doar sangue e gostariam. Por exemplo, alguém que teve hepatite B, por exemplo. Por isso, é importante aqui, e já estou indo para o final, presidente, é importante aqui retornarmos, nesse momento, àquele trinômio da política nacional de coleta e transfusão de sangue do Brasil, que é baseada em dados estatísticos, fatos concretos, pesquisas, e segue o direito comparado. Aquele trinômio: proteção ao doador, proteção ao receptor e responsabilização das autoridades médicas que não tomarem esses cuidados. Eu disse no início, e volto aqui a dizer, cujas várias e inúmeras decisões judiciais já determinaram condenações por contaminações de pacientes em virtude de transfusão de sangue que não foi bem verificado. Em que pese, e agora eu também pedirei uma especial atenção, em que pese
entender que as previsões do artigo 64, inciso 4, da portaria 158, de 2016 do Ministério da Saúde, e o artigo 25, inciso 30, letra D, da resolução da diretoria colegiada 34/2014, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em que pese eu entender que elas não são discriminatórias, em virtude de todo o já alegado, pois, como disse, baseadas em estudos técnicos científicos, direito comparado, com a finalidade da proteção ao trinômio da política de coleta e transfusão de sangue, artigos 3º, 1, 14, 6 e 7, 16, 4 da Lei 10.205, artigo 2º, inciso 6, 7 e 8º do Decreto 39.090, pois o que busca, na verdade, essa regulamentação é garantir o direito do doador HSHS, homens que fazem sexo com homens, em doar sangue. Ela prevê, e foi uma evolução se nós pegarmos as resoluções e a disciplina lá atrás brasileira, apesar da restrição de abstinência sexual por 12 meses. Abstinência sexual de relação homem com homem. Também pretendem as duas normas impugnadas garantir o direito do receptor, que tem o direito de receber o sangue de melhor qualidade possível para a proteção da sua saúde. E tem também a finalidade de proteção ao responsável pela área da saúde, que tem a obrigação, e a lei, a regulamentação tem que lhe dar mecanismos possíveis para isso, a obrigação é de minimizar o risco de transmissão de doenças infecciosas pela transfusão sanguínea, e, consequentemente, não só gerar doença, transmissão, mas também em relação a ele, evitar eventual responsabilização profissional e judicial. Em que pese, repito, entender que não são discriminatórias, e apesar da dificuldade, vou ser extremamente sincero aqui, a dificuldade de uma interpretação conjunta pela falta de se pedir algo em relação à lei, algo em relação ao decreto, ou seja, se jogar esses dois dispositivos, apesar de tudo isso, entendo possível uma melhor e mais razoável interpretação desses direitos, desse trinômio de direitos doador, receptor e responsável pela área de saúde. A partir do parágrafo 4º do artigo 199 da Constituição Federal, a partir, e apesar de não terem sido citados, dos artigos 3º, 1, principalmente aqui, artigo 3º, inciso 1º, e 14, inciso 12, da Lei 10.205, de 2001, o artigo 3º, inciso 1º, permite ao poder público, a partir de normas técnicas ou regulamentos do Ministério da Saúde, disciplinar a captação, triagem clínica, laboratorial, sorológica e imunohematológica do doador e do receptor, bem como sua identificação. Aqui é o artigo 3º, inciso 1º, da citada Lei 10.205. E no caso do 14.2, o poder público tem a obrigatoriedade de, isso é texto expresso da lei, o poder público tem a obrigatoriedade de testagem individualizada de cada amostra ou unidade de sangue coletado, sendo proibida a testagem por amostragem ou unidades de sangue em conjunto, salvo se surgir, diz a lei, uma tecnologia que permita, garantindo, ainda diz o artigo 16, aos órgãos de vigilância sanitária e epidemiológica, laboratoriais, garantindo a qualidade da fiscalização no sangue. Eu entendo
que nessa questão específica impugnada, do doador HSHS, homens que fazem sexo com homens ou com mulheres ou com mulheres desses, como diz a lei, em virtude do que também a ciência já comprovou, em virtude da existência de uma chamada janela sorológica ou janela imunológica, período em que os testes sorológicos são incapazes de detectar a contaminação do sangue em todos os casos, e nos vários amicicures é citado que de meses diminuiu para 15 a 20 dias, mas acho que não é função do Supremo Tribunal Federal definir qual é essa janela sorológica, mas em virtude, e isso cientificamente é comprovado, que há uma janela sorológica, também chamada de janela imunológica, em que, mesmo fazendo os testes sorológicos, são incapazes de detectar a contaminação do sangue em todos os casos. Nesses casos, após a necessária triagem nos casos impugnados aqui, após realizar a necessária triagem, o questionário individual que a lei exige, realizado em todos os casos, o material coletado dos homens que fazem sexo com homens, o material coletado, independentemente do prazo de 12 meses, e em virtude dessa janela e dessa possibilidade, apesar de não verificar discriminação, porque está dentro do que foi estipulado por estudos, mas é possível retirá-la, entendo que, nesses casos, o material coletado deve ser devidamente identificado, separado, armazenado, e a lei diz que é possível o armazenamento, e submetido aos necessários testes sorológicos somente após o período da janela imunológica, que deve ser definida como necessária pelos órgãos competentes, no sentido de afastar qualquer possibilidade de eventual contaminação. Poderia se dizer o seguinte: mas isso já não é feito? Não. Isso não é feito, isso não se aguarda o país todo a janela sorológica, até porque essa proibição de 12 meses faz com que haja um grau de mentira gigantesco. Foi citado, inclusive, agora não vou lembrar, por um dos amicicuri, mas isso é absolutamente notório na comunidade médica. A pessoa quer ir doar sangue, ela fala que é homossexual, mas fala que nos últimos 12 meses não teve nenhuma relação, ou nem diz que é. E o teste é feito imediatamente, não pega essa janela, ou seja, verifico aqui a possibilidade não só de retirarmos algo que não é mais necessário, esses 12 meses, como de possibilitarmos uma adaptação legal que tire o constrangimento da mentira e, ao mesmo tempo, possibilite as autoridades da área de saúde já classificar esse sangue. Então, vamos aguardar. A janela sorológica, imunológica, é de 30 dias. Daqui 30 dias, nós faremos o teste. Daqui 40, daqui 20, isso não serei eu, obviamente, a palpitar. Mas, vejam, e acho que isso é importantíssimo, essa construção, não só no Brasil, como no mundo todo, que foi diminuindo, homens que fazem sexo com homens não poderem doar sangue sem uma abstinência de 12 meses. Isso pode ser substituído, e a ciência demonstra, pelo fato de se aguardar a janela
imunológica para, nesses casos, se realizar a transfusão de sangue. Mesmo em alguns casos, lamentavelmente isso ocorre, nós sabemos que às vezes falta sangue, mas mesmo em acidentes em que se precisa sangue, esses casos específicos devem aguardar a janela sorológica ou imunológica. Nós estaremos, com isso, respeitando o direito do doador, e tão bem foi dito aqui pelo ministro relator, o doador ele quer realizar isso, ele quer auxiliar o próximo. Nós vamos estar tirando um último, talvez, obstáculo, preconceito, que tem fundamento técnico, científico, pelas proporções, mas que pode ser retirado porque pode-se aguardar essa janela sorológica ou imunológica. Estaremos garantindo o direito do receptor, porque o receptor saberá que, primeiro, o número de mentiras diminuirá, e, nesses casos, os exames foram feitos após a janela imunológica, uma tranquilidade muito maior ao direito do receptor, e estaremos também dando embasamento aos profissionais que atuam na área para que não possam ser responsabilizados. Como que você não descobriu que, falando que era homossexual, você não previu? Não, a janela é essa, nós fizemos o teste depois, não há nada aqui a responsabilizar os destinatários da área da saúde. Obviamente, ficaria muito mais fácil aqui a conclusão, pegando os artigos da lei, que não foi impugnada, mas, mesmo assim, eu vou usar, pedindo vênia ao tribunal se exagerar, eu vou usar no sentido de, isso com base, isso nos possibilita a jurisdição constitucional, artigo 199, parágrafo 4º da Constituição Federal, declarar parcialmente procedente a ação, para declarar, primeiro, a inconstitucionalidade do artigo 64, inciso 4, da portaria 158/2016 do Ministério da Saúde, porque, nesse caso, não dá para salvar, considerar-se-á inapto temporário por 12 meses o candidato que tenha sido exposto a qualquer uma das situações abaixo. Homens que tiverem relações sexuais com outros homens e parceiros. Mas, para realizar, em relação à resolução 34/2014 da Anvisa, uma declaração parcial de nulidade com redução de texto aqui, na verdade, isso que é a dificuldade da lei não está presente, mas, ao mesmo tempo, uma declaração parcial de nulidade com redução de texto do inciso 30 do artigo 25 e uma interpretação conforme da linha D desse mesmo inciso 30 do artigo 25. Explico. Diz a resolução 34/2014, quando traz os requisitos. O serviço de hemoterapia deve cumprir os parâmetros para a seleção de doadores, estabelecidos pelo Ministério da Saúde, em legislação vigente, visando tanto a proteção do doador quanto a do receptor, bem como para a qualidade dos produtos baseados nos seguintes requisitos. E aí vem o inciso 30. Os contatos sexuais que envolvam riscos de contrair infecções transmissíveis pelo sangue devem ser avaliados. Eu fico até aqui. Agora, no inciso 30,
a declaração parcial com redução de texto. Tiro. E os candidatos nessas condições devem ser considerados inaptos temporariamente por um período de 12 meses após a prática sexual. Essa é a parte, que Vossa Excelência exclui. Excluo. E aí, a linha D. Tá, porque aí tem, incluindo-se D, indivíduos do sexo masculino que tiveram relações sexuais com outros indivíduos do mesmo sexo e ou os parceiros sexuais destes. Só que aqui eu dou uma interpretação conforme no sentido de que eu retiro o prazo do inciso 30 de 12 meses, ou seja, a legislação vigente vai estabelecer os requisitos, é possível a doação dos indivíduos do sexo masculino que tiveram relações sexuais com outros indivíduos do mesmo sexo e ou parceiras desde que o teste imunológico seja realizado somente após a janela sorológica ou imunológica definida pelas autoridades de saúde. Então, se retira a exigência da abstinência. Então, se ele teve uma relação sexual com homem há um mês atrás, ele doou sangue, aquele sangue não poderá ser imediatamente utilizado. Vai se aguardar a janela imunológica para se realizar o exame sorológico. Qual é? Quem define é o Ministério da Saúde. Hoje, segundo todas as argumentações, 15 a 20 dias, um mês. A partir desse exame verificado que não há nenhum problema, esse sangue ficaria disponível somente após essa janela e esse exame. Então, pela interpretação que Vossa Excelência oferece em seu voto, a linha D do inciso 30 do artigo que estamos discutindo, haveria, Vossa Excelência remete às autoridades competentes os elementos necessários, porque o que Vossa Excelência ditou foi, desde que... A linha D, a interpretação... Exatamente, conforme. Vai ser possível, porque... No inciso 30 já se retirou o prazo de 12 meses. Sim, Vossa Excelência manteve devem ser avaliados, incluindo-se. Isso. Retirado exatamente. A redução no feita caso, pela Excelência. que é o caso pedido aqui, indivíduos do sexo masculino que tiveram relações sexuais com outros indivíduos do mesmo sexo ou as parceiras sexuais, o sangue doado somente poderá ser utilizado após o exame ser realizado após aquela janela imunológica. Que é a interpretação que Vossa Excelência está dando à linha Exatamente. D. Presidente, eu sempre digo que é muito perigoso acionar-se o Instituto da Interpretação conforme a Constituição Federal, porque quase sempre se adentra o campo normativo. No caso, o que nós temos um preceito que não revela qualquer ambiguidade. Um preceito que eu imagino que tenha sido redigido após uma série de trabalhos no setor, no que eu apontaria como uma política pública visando a segurança dos cidadãos em geral. Nós vamos legislar para substituir preceitos, para estipular uma nova normatividade? Nós não podemos fazê-lo. De duas, uma. Ou se conclui que, ao invés de ressentimento, tem-se preconceito no que há alusão aos homossexuais, e aí fulminamos o dispositivo, ou nós revelamos que, nesse conflito entre o interesse individual e o coletivo, destinatários das transfusões de sangue, deve prevalecer o interesse coletivo. Agora, interpretação conforme, para estipularmos, e aqui nós não estamos atuando a partir, em que pese o depoimento dado pelo nosso amigo comum Davi Wippe, nós não estamos atuando a partir de uma perícia para estipularmos requisitos alusivos ao aproveitamento de sangue doado por homossexuais. Nós não podemos fazê-lo.
sob pena de atuarmos num campo que é um campo muito sensível e sem dados técnicos concretos. Pois não, mas eu anotei o voto do ministro Alexandre de Moraes e indago ao ministro Barroso se Vossa Excelência não preferiria que nós antecipássemos em 8 minutos para que Vossa Excelência pudesse votar com tranquilidade. Pois não. Então, pleno acordo, presidente. Embora meu voto seja breve, mas de pleno acordo. Eu suspendo a sessão pelo período regimental e voltamos na sequência, dando continuidade ao julgamento, com o voto, iniciando pelo voto do ministro Roberto Barroso. Está suspensa a sessão.